mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Podinista, esse podcast que é feito pela Spot Studio Criativo. Não esquece de ir lá seguir ela para ajudar a gente a continuar com esse projeto. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização e como essa organização faz muito bem para nós, interno assim. Vocês já sabem que a gente gosta de autoconhecimento e com certeza vai ter nesse meio aqui também, certo? Antes da gente começar, segue o Podinista para ajudar e eu tô esperando vocês lá também no nosso Instagram, tudo você vê por lá, certo? Hoje a gente está aqui com a Fabi Arruda para a gente falar um pouquinho sobre o que é ser uma personal organizer e como isso é bom para nós. Fabi, para começar, quem é você? Bom, meu nome é Fabiana Arruda, eu sou formada em marketing, em comunicação social, adoro comunicação, tenho isso como profissão, né, também, mas me apaixonei pela organização, da casa principalmente, né, porque eu acredito que isso seja, assim, libertador. É algo, assim, que quando a gente conhece, a gente se liberta de muitas coisas, né? E sou empresária também, adoro pessoas, adoro eventos, adoro estar, agitos, né? Trabalho muito em projeto social, que é uma coisa que eu amo, tenho isso como, assim, paixão. Isso, sou eu. Resume um pouquinho aí de tudo que eu sou. Enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa, não sei se, acho que é a minha mãe ou alguém da minha família sempre fala que uma casa bagunçada é uma mente bagunçada. É verdade. Porque, na verdade, a casa, ela é a extensão de tudo que somos, né? Ela é a nossa extensão, ela faz parte da gente, né? É nosso processo. Então, a partir do momento que você vive num meio bagunçado, é sinal que alguma coisa está errada com você, alguma coisa está desconectado dentro de você, né? E não tem aquela coisa, a pessoa às vezes fala, mas eu me entendo na minha bagunça. Mentira! É impossível se viver em bagunça, né? E é isso. E o que exatamente é organização? Porque acho que às vezes a pessoa pensa em organização, ela já vê um monte de gavetinha com as coisas encaixadas, é isso mesmo ou só? Isso, geralmente quando você fala organização, a pessoa já vem como, já cria aquela coisa da pessoa chata, né? Ah, é organizada, é chata, tem toque e tudo mais. Porque eu acho que isso tudo tem um pouquinho um motivo, assim, porque a gente, desde criança, a gente sempre pensa na organização como um castigo, né? Quantas vezes a gente escutou muitas pessoas, né, escutou mãe falar, enquanto você não organizar o seu quarto, você não sai, enquanto você, né, você não ganha. Então, assim, sempre tinha um prêmio para isso. Então, a gente sempre teve o hábito de olhar isso como uma coisa negativa. Só que também aquela coisa, nunca ninguém nos ensinou a organizar. Eu acredito que nunca nenhuma mãe chegou e falou, olha, você vai fazer assim, com as técnicas certas. Porque a partir do momento que você tem essas técnicas, você consegue manter mais fácil. Então era aquela coisa, você organizava e uma semana depois já estava tudo de volta naquele caos. E aí você fazia, então é aquele processo horroroso. Né? E aí você cria um ódio com a palavra organização, que na verdade a gente tem que ter um amor muito grande, porque para mim, organização é autoconhecimento, é você se conhecer, é você se comportar. E mais do que isso, as pessoas às vezes falam da organização como sendo uma virtude. Ah, ela é organizada, ela é bagunceira, né? Para mim não é nada disso. Para mim, para Fabiana, organização é uma prática. É algo que a gente pratica e diariamente. Também, desenvolve. Né? Não é um negócio que você nasce com. Ninguém nasce. Ninguém nasce organizado. Às vezes as pessoas, elas observam alguém organizado e aprendem com aquela pessoa. Então ela é organizada porque ela aprendeu a ser organizado. Então eu acredito muito nisso, eu falo muito isso, que a gente aprende a ser organizado através de hábitos, né? Então eu acredito muito que a organização seja uma prática diária, onde a gente tenha que se habituar em praticar 15 minutos diário e focar naquilo, na organização, para que a gente
tenha isso como hábito, como um exercício físico, como uma boa alimentação. Eu acredito que a organização entre nisso também como uma prática de saúde. Com certeza. E a organização, às vezes as pessoas pensam muito em questões de coisas materiais, né? Organizar o guarda-roupa, organizar a minha casa, organizar o meu trabalho, a mesa de trabalho. Mas eu aprendi, conforme a gente vai entrando no mundo aí de trabalho, de empreendedor e tudo mais, que eu não sou nada sem a minha agenda. Então, se não está na minha agenda, não existe. Então, isso também já é uma organização. Eu sei o que vai acontecer em cada dia, cada horário, onde que eu vou estar, como que eu vou estar, e eu tenho que me organizar para aquilo. Então, isso já também entra numa coisa de organização que as pessoas, às vezes, não conectam, né? Porque entra muito nisso que você falou, de ser um castigo. Vai arrumar tua cama, por exemplo, que é o que a mãe sempre acontece. E você falou uma coisa que me chamou a atenção. Acontece esse ciclo, né, de a gente organiza, desorganiza, porque não está organizada da forma correta. Sim. Qual que é a forma correta de organizar uma casa, uma rotina até? Então, para a gente iniciar uma organização, existe sim algumas técnicas que é o que a Personal Organize traz. Personal porque será personalizado. Assim como você precisa anotar as suas coisas, tem gente que não precisa anotar e consegue lidar bem com isso. Então, assim, é tudo personalizado de acordo com o comportamento das pessoas. Então, assim, não tem uma regra que dê para todo mundo. Mas existem algumas técnicas que se todo mundo levar essas técnicas adiante, eu acho que a gente consegue resolver o problema de todo mundo aí. Uma delas, que é a mais dolorosa de todas, é o destralhamento, né? A gente já começa com uma dor muito grande, porque o ser humano, ele não nasceu para perder. Ele não nasceu para isso, ele nasceu para ganhar, né? A gente tem muito isso, muito forte isso. Acumulativos. Sim, acumular, né? Então, a partir do momento que eu falo de destralhamento, as pessoas já, não, então deixa, eu não vou fazer mais, né? Porque acha que vai perder com isso. Mas eu digo destralhamento, quando eu falo nisso, eu falo pra gente se olhar um pouco. Eu acho que esse é um processo muito grande de autoconhecimento, como a gente falou, porque a partir do momento que você olha para o objeto e você entende que aquilo pertence ou não a você, vai te fazer bem ou não, é essencial para você, já é um autoconhecimento, né? E a partir do momento que você pega aquele objeto e você diz para ele, eu não preciso mais de você, você não faz mais parte, tipo, eu não vou precisar mais de você, é um processo de coragem, né? De encorajamento, porque você já está olhando para o futuro de uma forma planejada. Eu não preciso de... Pode ser que precise um dia, mas tá tudo bem. A prosperidade, ela vem e você vai conseguir adquirir novamente. Mas se você olha para aquilo e fala, isso não pertence mais a mim, e você doa aquilo, você além de estar liberando uma energia, né, trazendo prosperidade, você está dizendo para aquele objeto, olha que corajosa que eu sou. Você não me detém. E eu mando em você, então beijo, tchau para você e muito bem. E vai fazer outra pessoa feliz, que além de tudo é isso ainda. A gente entra ainda na prática da doação, que é uma coisa maravilhosa, quando você consegue compartilhar aquilo que você tem, né? É uma bênção quando você está nessa situação de compartilhar e não de receber. Então a gente tem que assim, valorizar muito tudo que a gente tem. Eu digo que, assim, não tem como você ansiar por mais coisas se você não valoriza aquilo que você já tem. Então, é o valorizar aquilo que você já tem. Então, nesse destralhamento que eu digo, é olhar cada objeto, canto de casa, pegar 15 minutinhos, iniciar assim, 15 minutinhos diário, olhar para a sua sala e ver, de repente tem alguma coisa ali que não te traz boas lembranças, não te traz boas memórias, para que você vai guardar aquilo? Então assim, ir tirando, ir retirando. Então essa retirada é o primeiro processo, porque organizar coisas demais, realmente, daqui a uma semana vai estar tudo desorganizado. E, na verdade, tudo que a gente faz num afinco muito forte de pegar uma casa inteira para arrumar, a gente, na próxima vez que a gente for fazer, a gente já vai lembrar daquilo com uma forma ruim de novo, né? Então, eu lembro que no meio da pandemia, eu comecei a querer organizar o meu guarda-roupa. E eu fui vendo coisas, acho que fazia uns 3 anos que eu não mexia. Então, a primeira coisa foi, o que eu não usei no último ano? Eu tirei uma sacola de roupa. Aí eu falei, beleza, como que eu vou organizar
as coisas para que fique fácil para eu achar as minhas roupas, achar o que eu visto. Então, antes eu guardava as minhas blusas todas numa gaveta, só que elas iam se perdendo. Aí eu falei, então vamos colocar nos cabides, porque daí eu enxergo, porque é onde vai ter mais opção. Daí embaixo coloca as calças, que são menos opções. E assim, foi muito engraçado, porque eu fui fazendo esse processo mesmo de olhar e falar assim, eu quero ter isso. Por que eu quero ter isso? Aí, às vezes, vinha a memória, é uma terapia quase mesmo. Vinha a memória, vinha o entendimento do porquê que aquilo não era mais pra mim. E daí eu fui tirando dessa sacola, assim, foram várias memórias, foi doado, a gente, né, destinou, e acho que foi uma sensação de que a hora que eu entrei no quarto e eu tinha terminado, eu acho que eu demorei uma semana, assim, pra fazer tudo, porque eu fui fazendo devagarzinho mesmo. A hora que eu terminei, eu falei, nossa, agora eu acho que eu vou colocar uma coisa diferente no meu quarto, uma coisa nova. Então, é um processo muito interessante mesmo. Maravilhoso. Você tocou em 2 assuntos aí que eu queria, assim, desenvolver. Primeiro quando a gente for iniciar um processo de organização, você sozinha, principalmente, quando você está com uma personal organizer, tudo bem, que a pessoa ela tem a técnica para aquilo. Mas você sozinha, jamais tire tudo do ambiente para voltar a colocar. Porque você não vai conseguir. Assim, pode ser que consiga, mas é muito difícil. Vai ser muito árduo, vai ser muito trabalhoso. Então, eu recomendo muito que as pessoas comecem de pouquinho em pouquinho, de gaveta em gaveta. Foi o que eu fiz. Que aí você consegue, e você vai olhando aquele processo, vai te animando e aí você vai construindo isso. Então, nunca... Porque geralmente as pessoas tiram, porque a Mary Kondo mesmo no programa dela, né? Ela joga tudo em cima da cama. Só que se a gente fizer isso, vai dar aquele pânico, e agora, né? Eu quero ir embora daqui. Então, eu não recomendo. Eu recomendo que faça de pouquinho em pouquinho, que seja uma construção mesmo, como você falou. E uma outra coisa que você falou para que a gente use tudo que a gente tem, a gente precisa deixar tudo visível. A gente precisa ter à mão muito fácil, acesso, tudo. Então, isso é muito importante, que as coisas sejam visualizadas. Tudo, eu digo tudo, porque assim, às vezes a pessoa fala, ai, mas eu começo a organizar de repente armário assim de cliente, e aí eu vejo uma caixinha lá no fundo, e nessa caixinha do fundo tem sei lá, deixa eu ver, eu vou para um armário que eu fiz semana passada, eu vi uma panela de ferro no fundo do armário. Aí eu olhei e falei, o que é essa panela aqui, escondida no fundo do armário? Ah, essa panela era da minha avó, era de família. E por que isso não está em exposição na tua cozinha? Por que você não olha para isso todos os dias? É uma coisa boa? E por que você não lida com isso como um troféu? Então as pessoas têm mania de pegar essas lembranças boas, que eu acho que é legal. Até riqueza, né, se for ver. É a nossa história, né? Eu acho que a casa ela precisa contar histórias. Então, eu preciso entrar numa casa e preciso ver a história daquela pessoa. Então, ela tem que estar espalhada. Na minha casa, se você entrar, tem minha história na casa, porque eu tenho objetos que refletem aquilo. Sei lá, às vezes nem é tão da moda, porque eu não ligo muito nisso. Porque eu acho que a casa da gente tem que ser o nosso ambiente, o nosso espaço, o nosso aconchego. Então, assim, eu falo, deixa em exposição isso. Então, por exemplo, meu convite de casamento, eu enquadrei meu convite de casamento, porque eu gosto, eu desenhei meu convite de casamento, eu surtei, né? Então, assim, eu gosto, eu coloquei num quadro. Então, eu tenho algumas lembrancinhas, tenho algumas coisas, objetos do meu avô, que ele tinha de papelaria, furador, bem antigo de ferro. Eu emoldurei isso tudo também, então eu fiz um quadrinho. Eu viajei uma vez, a primeira vez que eu fui para a Turquia, que eu sou apaixonada pela cultura de lá, eu peguei algumas pedras vulcânicas, né, na praia, assim, eu emoldurei isso também. Então eu tenho uma parede em casa de lembranças. Então, assim, aquilo ali é minha vida. E eu deixo tudo em exposição, eu não deixo nada engavetado. A gente não engaveta a lembrança. Se você quer ter mesmo ela, emoldure, bote, faça um quadro de fotos de família, tenha vida na sua casa, tenha você um pouco na sua casa. E isso faz com que a gente goste mais da nossa casa. E goste da nossa história, né? Porque eu acho que o que você está falando, que é uma coisa muito importante, é que às vezes a gente... Lógico, é que a gente tem... sabedoria no que eu vou falar agora, hein? A gente tem que viver no presente, né? Pra gente não ficar nem
sempre lembrando do que já passou e ficar naquela angústia, nem ficar ansioso para o futuro. Mas a gente tem que ser muito grato por tudo que a gente já passou. Então, de ter um ambiente onde você consegue colocar suas lembranças, te traz essa gratidão pelo seu caminho, né? E eu vejo muito que o nosso caminho, ele pode ser... Nunca vai ser só felicidade, pessoal, nunca. Mas a gente tem que lembrar dos momentos bons para quando a gente estiver num momento ruim e falar, pô, olha o tanto que eu já fiz, olha tudo que eu já conquistei. Então a gente tem que ter essas coisas. E quando a gente tem isso dentro de casa, eu acho que, pô, você senta na sua... É maravilhoso. E olha, e fala, gente, olha o dia que eu tava na Turquia comendo não sei o quê. É maravilhoso. Eu sou da comida, então eu já lembro da comida. Na casa da minha mãe foi uma vez para a Espanha, ela adorou o restaurante, ela pegou o cardápio, ela emoldurou o cardápio. Então assim, porque para eles aquilo foi uma lembrança boa. Então é isso, tragam lembranças boas, botem em quadro, gente, emoldure, tipo, vivam aquilo mais. Assim como também coisas negativas, passe para frente. Eu tenho um exemplo assim muito claro em casa mesmo. Eu tinha uma bolsa, eu adorava a minha bolsa, só que eu fui assaltada com essa bolsa. Toda vez que eu saía com aquela bolsa, eu ficava preocupada. Tipo, trazia um gatilho até. Total. Então me trazia a bolsa era linda, maravilhosa. Eu até vendi para uma amiga. Tá tudo certo, ela tá muito feliz com a bolsa. Mas para minha história, aquilo não foi legal. Então eu passei para frente. Então é a gente observar muito isso. O quanto de energia tem aqueles objetos para você. Então se é coisa boa, guarda. Se não é, passa para frente. Porque vai fazer outra pessoa feliz. Agradece. Porque eu vou te falar, foi um aprendizado, não é? Até as coisas ruins pra gente é um aprendizado. Então a gente deve agradecer, porque a gente só cresce através de coisas ruins. Então pra mim foi um aprendizado, eu não saio mais com bolsa aberta, né? Porque eu fui assaltada assim. Então assim, porque levaram minhas coisas, porque a minha bolsa estava... Então assim, pra mim foi um aprendizado. Então eu agradeço e passo pra frente. Eu fiquei pensando que eu tenho isso, eu sempre tive, né, não tô usando já, eu acho que eu até sou um pouco desapegada nesse quesito, e eu tenho muito isso, tipo, gente, não tá usando, joga fora, vambora, continua. As meninas estão até rindo, porque a Renata principalmente, eu falo, gente, tá usando, descarta. E eu tenho muito isso na cabeça da energia, né, porque se não tá usando... Vai, deixa fluir, porque eu tenho a impressão de quanto mais a gente tentar segurar as coisas entre nós, parece que mais peso a gente carrega. É a bagagem, né? Em vez de a gente deixar, vamos embora. E pra gente receber, a gente precisa doar. Precisa ter esse ciclo a energia de troca. E se a gente começa a reter muito, a gente não recebe, porque não há espaço para isso, né? Então essa é uma transformação mesmo. É um hábito, é uma forma de pensar. Sim. Né? E agora assim, bom, eu pelo menos gosto desses papos, mas vamos tentar puxar um pouquinho. Pra quem tá falando, mas vai ser muito difícil, como que a gente encaixa? Você já falou que se a gente conseguir tentar de 15 minutos por dia, já tá bom. Primeira técnica do estralhamento. A gente vai tirar tudo aquilo que não faz sentido pra gente e vai passar pra frente. A partir desse momento, como é que eu vou olhar pra minha casa? Eu vou olhar pra minha casa como uma empresa. Então, numa empresa não há setores? Financeiro, comercial. Então eu vou olhar para minha casa como setores também. E assim para os objetos. Então eu vou setorizar meus objetos em casa. Então o que é de cozinha fica na cozinha. O que é de escritório fica em escritório. Nem que seja, às vezes, mas eu não tenho escritório. Mas você pode fazer uma gaveta com papel, canetas, anotações e tudo mais. Então aí você vai setorizando os objetos na sua casa de uma forma que você encontre de forma fácil. Então, isso já é fabuloso. Principalmente assim, na hora de você setorizar, é uma forma meio lógica, mas é legal a gente falar. Por exemplo, perto do fogão, o que eu devo ter perto do fogão? Perto do fogão eu devo ter panelas. Perto do filtro eu devo ter copo d'água. Então, os copos. Então, assim, é você meio que, numa lógica, ir setorizando pela necessidade.
E aí a terceira técnica que eu acho muito legal é definir exato lugar para esses objetos. Então, assim, eu vou ter a gaveta de panela, o armário de panela, eu vou ter a gaveta do escritório, eu vou ter a gaveta de lingerie, a gaveta de roupa de ginástica, porque assim, a partir do momento que você define um lugar exato para essas coisas, fica muito mais fácil de você guardar no lugar de volta. Então, assim, eu tirei, eu guardo, porque isso é a regra número 1 da organização. Você quer ter uma casa organizada? Tirou do lugar, volta para o lugar. Pronto, acabou, não tem mais bagunça, né? E eu falo muito isso, que é assim, as coisas precisam ter o seu lugar. Encontrar casinhas para as coisas, sabe? Porque, principalmente se você divide a casa com outras pessoas, é muito importante que as pessoas saibam onde guardar aquilo. Principalmente quando a gente tem criança. Eu gosto muito de dar autonomia para as crianças, no quarto delas, assim, e trabalhar. Eu adoro trabalhar com crianças, porque elas aprendem muito rápido, elas absorvem muito rápido, elas são desapegadas em si. Na verdade, o apego vem dos pais, tá? Né? Que na verdade adulto não gosta de mudança. Eles sabem muito o que eles usam, o que eles não usam. É muito engraçado isso, eles têm muito forte isso. E assim, eu acredito, as pessoas falam, mas o meu filho é muito novo. A partir dos 4 anos, ela já pode começar um processo de organização. A gente já consegue ensinar para a criança como é que funcionam as coisas. Onde tem a gaveta de camiseta, onde fica a gaveta de shorts, onde ficam os seus uniformes. E tudo sempre, eu procuro deixar tudo sempre no baixo, para que as crianças tenham autonomia de pegar, de guardar o sapato e tudo mais. Os brinquedos precisam ficar em fácil acesso. E uma dica que eu falo é principalmente para as crianças, não entralhem as crianças, não deem muitos brinquedos, não deem muitos objetos, porque assim, isso atrapalha até na criatividade da criança. Porque se a criança ela já tem tudo aqui prontinho, ela não vai criar, porque você vê que criança cria, né? Criança pega pote da cozinha e começa a empilhar, criança tem que criar. E quando ela tem tudo pronto, tudo já ali fácil, ela acaba não criando. E assim, não consegue também organizar. E assim, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse olhar para as crianças, para ensinar eles e também observe o espaço deles. Qual é o tamanho do espaço deles, como que funciona. Deixa tudo em fácil acesso, onde eles enxerguem tudo que eles têm, para que eles possam brincar e guardar de volta. Eu acho que isso das crianças é o mais importante até, porque se a gente parar para pensar, as crianças estão em pleno desenvolvimento. Se quando elas estão em desenvolvimento, elas já têm essa noção de organização, na fase adulta elas vão fazer de uma forma até automática. Sim. Não vai ser algo que eles vão precisar desenvolver, porque eles já têm, né? Exato. Mas aí, sem forma de cobrança. E sim ensinando, auxiliando. A questão da autonomia que você falou, autonomia. Né? Você dá o conselho, né, para a criança e ela vai desenvolver o que ela vai fazer com aquela informação. Então, assim, nos fins de semana em casa, eu acho assim, primordial. Acordou, gente, arrumar a cama. Arrumar a cama é algo assim que é a nossa primeira tarefa do dia. É a hora que você desenvolve a primeira tarefa. Então, se eu realizo aquela primeira tarefa, aquilo me dá um ânimo para levar meu dia mais para frente. E no fim do dia ainda eu vou encontrar uma cama arrumadinha e cheirosa, porque eu uso cheirinho também. Eu adoro essência de lavanda na cama, eu acho que assim, no fim do dia eu vou dormir em quarto de hotel. Então assim, eu adoro, eu tenho esse luxo, porque assim, eu tenho esse cuidado comigo, porque eu vou chegar cansada e eu vou querer repousar num ambiente gostoso, saudável e cheiroso. Então assim, eu ensino muito meus filhos, acordou, deixa o quarto em ordem, arruma a cama. Né? Em ordem não, porque assim, antes de dormir eu gosto de deixar o quarto em ordem. Então assim, eles brincam o dia inteiro. Antes de dormir, meia horinha antes, eu falo, gente, vamos dar uma geral nessa casa. E aí a gente recolhe sapato do lugar, a gente faz esse exercício todo em família. Lava a louça, que louça na pia também é uma coisa muito ruim, né? Muito feia, muito chata. A Márcia Sensitiva já diz que os espíritos ficam se alimentando na sua louça não lavada. E é uma coisa assim, muito... eu falo... E eu arrumo a cozinha mesmo para acordar no dia seguinte, na hora que eu for fazer o meu café da manhã, aquela pia tá limpa. Então já é um café mais gostoso que eu tomo. Não é nem... É questão disso. E se acumula
uma louça com a outra, aí você já fala, meu Deus do céu, essa louça é enorme. Então, quando é pequeno, a gente consegue desenvolver melhor. Então, é aquela coisa, não deixar acumular. Isso tanto louça, organização e tudo mais. Então, assim, eu acho que o arrumar a cama para as crianças já pode iniciar assim, sabe? Eles não vão arrumar esticadinho como a gente faz, mas é o jeito deles. E isso vai trazer para eles uma confiança tão grande, tipo, eu arrumo minha cama. Meu menino passa aspirador no quarto dele, ele acha o máximo. Ele pega lá, eu tenho aquele aspirador de vassourinha, ele vai e ele cuida do espaço dele. Isso é uma prática, né? E é uma prática com prazer, ele faz com prazer, ele gosta daquilo. Então é muito bonito isso, quando a gente vê que a gente conseguiu, ele cuida daquilo que ele tem. Porque as pessoas hoje em dia, elas trabalham para conquistar coisas, mas e não aproveitam nada. Não aproveitam e não cuidam daquilo que tem, não valorizam aquilo que tem. Elas estão sempre em busca de algo mais, mas e aquilo que ela tem? Ela valoriza? Então é um pouco disso, é um pouco disso, é de valorizar aquilo que a gente tem, é cuidar daquilo que a gente tem, e para que a gente consiga cuidar do que a gente tem que ter pouca coisa, porque senão a gente não dá conta da demanda. E é interessante de você falar que precisa de pouca coisa, porque um dos temas que a gente levantou, né, antes da gente gravar, é sobre o minimalismo, né? O que é o minimalismo? Como que a gente encaixa uma vida no minimalismo? Então, o minimalismo, muita gente, quando ouve a palavra minimalismo, assusta, né? Vai ter uma cadeira na casa. Porque foi um processo exato, radical, de você... Uma cadeira na casa e uma mochila para viajar, não é? Mas eu enxergo o minimalismo como algo muito além disso. Algo muito maravilhoso e mágico, que na verdade entra no autoconhecimento. Na verdade, o minimalismo é o desapego. Para mim está muito associado a desapego, a você saber viver com menos, a você ter menos para você ter mais qualidade. Então, a partir do momento que você tem menos coisas, menos bagagem, você vive com uma qualidade de vida muito melhor. E eu digo assim, não só coisas, objetos, mas também o minimalismo, ele entra também nessa questão de sentimentos. Às vezes a gente guarda sentimentos ruins dentro da gente, que a gente pode liberar para a gente viver melhor, é a nossa bagagem interna. E também, vou muito além ainda, esse é bem polêmico, há pessoas. A gente às vezes vive rodeado de pessoas que não faz parte da tua vida, na verdade, não conversa a mesma linguagem que você. E às vezes você acaba até se perdendo nesse meio. Então, quando a gente entra num processo de minimalismo, que é o desapego, a gente desapega não só de coisas, a gente desapega de sentimentos e a gente desapega de pessoas. E isso você mudou, não fala mais comigo, não, o que aconteceu? Organizei minha casa. Assim, teve um processo na minha vida que as pessoas falaram, ela enlouqueceu. Quando eu comecei a estudar sobre o minimalismo, quando eu fui impactada mesmo, né, por toda essa transformação, assim, as pessoas acharam que eu dei uma surtada, mas é que eu fui a fundo, eu me fechei para me autoconhecer e ver quem é a Fabiana, o que eu gosto, quais são os meus ideais, o que eu penso sobre o mundo, sabe aquela coisa? E aí, a partir disso, eu fui buscar pessoas que tinham a mesma energia para viver comigo. Então, é um pouco disso. É totalmente autoconhecimento, desapego e viver melhor. Tem aquela frase que o pessoal fala que você é as 4 ou 5 pessoas que você mais convive. Não sei se esse é o número. Sim. São 5 pessoas mesmo, né? Sim. Você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. E é fato. E é total fato, porque a gente acaba... são energias, né? Eu acredito muito nisso, que as pessoas são energias. A gente está trocando uma energia aqui. A hora que eu for embora, você vai ficar um pouquinho comigo, eu vou ficar um pouquinho com você. Então, assim, nós trocamos energias. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Que tipo de energia você está trazendo? Principalmente dentro de casa. Então, tem gente que abre a casa para todo mundo. A minha casa são para poucos amigos. Muito pouco. Eu abro muito pouco a minha casa. Porque são energias que vêm.
Né? Então a gente tem que prestar muita atenção nessa questão de energia, realmente. E a gente acaba vivendo, é muito engraçado, você pode ver, quando a gente começa a andar muito com uma pessoa, a gente começa até a falar meio que igual, a gente começa a fazer as coisas, a gente troca muito, isso é troca. Então, prestar atenção em todo esse processo é fundamental, né? Pra gente viver bem, pra gente se encontrar e ser feliz. Eu acho que uma coisa que é muito importante a gente lembrar, até mesmo do que a gente está falando, é que como a gente vive numa rotina muito doida, a gente fica no piloto automático. Eu gosto que a gente sempre volta nesses assuntos. Como a gente fica muito no piloto automático, a gente para de ser crítico com as coisas que a gente está fazendo mesmo. Sim. Então a gente para de achar que uma roupa é importante ou não, porque que ela existe. A gente começa a sair com pessoas e não sabe se é necessário ou não, se eu estou fazendo aquilo só porque tem que fazer. Então quando a gente começa a trazer mais pra cima na nossa cabeça, né? Porque como a gente vive naquele mundinho ali de rotina, quando a gente para e fala, não, pera, deixa eu raciocinar, deixa eu pensar, aí a gente consegue entender realmente o que é necessário, o que a gente está fazendo, né? Eu chamo isso de autorrespeito. É a gente se respeitar. Porque é uma coisa que eu fazia muito, assim, eu via muito. Eu tava naquele processo de, muita gente, muita coisa, muita festa. Então eu não dizia não pra nada. Eu fazia tudo, né? Aí você para e pensa, o que é que faz sentido pra mim? Onde é que eu vou me encaixar? Porque a vida é feita de escolhas e a gente precisa fazer essas escolhas. Ninguém pode ser tudo. A gente, né? E assim, algumas pessoas vão gostar, outras não, mas paciência, eu sou assim. Então é bem isso, é um processo mesmo de autorrespeito, autoconhecimento e é muito importante, isso é libertador. Eu lembrei que teve uma época quando eu fazia, eu acho que, sei lá quantos anos eu tinha, uns 16, 17 antes, ou até mesmo mais perto da faculdade, assim, eu tinha os amigos do ensino médio, ou os amigos do teatro, os amigos do trabalho e o pessoal que assistia as peças, que eram os amigos assim de plateia que de assistir a peça a gente fazia amigo. E às vezes tinha tipo 3 coisas num dia, de lugares diferentes. Eu dava o jeito de ir em todas. E não curtia nenhum com qualidade. Não, e aí cabe o minimalismo. Quando a gente tem menos, a gente vive com mais qualidade. Porque você ia nos 3 eventos, mas eu acredito que você não participou de nenhum dos 3. Eu não lembro nem das histórias de que acontecia nas coisas mais. Então é porque queria estar em tudo e fazer tudo e não fazia nada no fim. Porque você perde a qualidade. Então aí entra no minimalismo, porque o minimalismo ele dita uma outra regra. Se você for comprar ou ter algum objeto, procure ter o de maior qualidade. Eu não digo mais caro, porque nem sempre o mais caro tem mais qualidade. Eu digo de maior qualidade. Então, assim, antes de comprar uma roupa, eu sou daquelas pessoas que eu olho a etiqueta. Eu quero saber qual é a... Primeiro eu quero saber de onde vem, qual é a procedência, né? Como é que é feita. E aí depois eu vou para a etiqueta, para ver que produto que é esse, que material que é esse. Vai me fazer bem? Vai fazer bem para o planeta? Porque eu acho que está muito conectado também com a empatia que a gente deve ter com o planeta. Vou fazer bem para o planeta? Tá legal? Então aí eu compro. Então assim, é priorizar a qualidade, tanto no tempo, quanto nas coisas, em tudo. Nos sentimentos, né? E é um pouco disso. A gente tocou num ponto interessante que foi de quando a gente começa a se organizar, a gente muda, né, nossa rotina, muda a nossa forma de viver. E você relatou de que existem pessoas que passaram com você no Organizer que depois que se organizaram, começaram a emagrecer de uma forma mais natural. Na verdade, elas começaram a ficar mais bonitas, assim, porque parece que desabrocha, né? Ela floresce. Em muitos casos, eu vi clientes assim que falaram para mim, Fabiana, eu consegui emagrecer depois que eu fiz um projeto de organização como isso. E aí, existem estudos assim que dizem que é fato, porque a partir do momento que você passa por menos estresse, porque o estresse você libera o cortisol, que é aquele hormônio do estresse que faz você mesmo engordar. Então, a partir do momento que você tem menos estresse, você tem uma vida mais leve, que você consegue se programar melhor, até na questão alimentar, você olha melhor para sua despensa, para sua geladeira, começa a olhar melhor para isso, você emagrece naturalmente. Você começa a gostar mais de você. Você começa a usar os seus produtos, porque você vê que tem mulher que tem aquela bancada enorme de produtos, né, de pele, de cabelo,
mas não usa nada, porque tá tudo ali, tem tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. A primeira vez que você tem pouco, e aí você tem um cronograma para usar, uma rotina para aquilo, você começa a usar, você começa a melhorar, você cresce, né, como pessoa, porque você floresce mesmo, porque você consegue ter uma vida mais leve, mais tranquila e muito mais feliz, né? Sabe o que eu fiquei pensando agora? Que o ser humano tem mania de querer controlar tudo. Mas tem muitas coisas que são incontroláveis. A única coisa que a gente consegue controlar somos nós mesmos, né? Então, acho que na hora que a gente consegue se organizar, identificar o que vai ser usado, como vai ser usado dentro da nossa casa, dentro da nossa agenda, dentro do nosso tempo, a gente consegue ficar mais feliz conosco, né? De, olha, eu estou realmente exercitando o que eu posso comigo, me controlando, né? Tomando as decisões de forma clara e objetiva. E eu acho que talvez seja isso que faz com que a pessoa realmente chegue a se amar mais. Eu não digo nem emagrecer, porque acho que emagrecer, pra mim, né, aconteceu comigo de eu me organizar, mas foi uma coisa que foi acontecendo e eu nem E daí eu falei, gente, que bom, então eu já estou me sentindo bonita, agora as pessoas estão me falando, e então eu tô só confirmando, sim, linda, maravilhosa, obrigada. Então é essa coisa de a gente tomar pra nós, né, a responsabilidade de tudo. O controle de tudo, porque hoje em dia a gente vê que as coisas controlam as pessoas, né? E aí a gente acaba tomando controle sobre as coisas. Então eu tenho controle sobre aquilo. Se eu não quiser mais aquilo, tá tudo bem. Eu tenho a decisão se eu quero ou não aquilo. Porque as coisas acabam nos controlando em si, né? E é um pouco disso. Uma coisa assim que eu acho muito engraçado é que a maioria das pessoas que eu iniciei o processo de organização, quando eu entrei na casa, eu vi a casa como, as pessoas enxergavam a casa como um depósito. Como um depósito de coisas. Então, assim, eu trabalho muito e eu encho a minha casa de coisa e tá tudo bem. E, na verdade, a gente tem que olhar para nossa casa como um santuário, como o nosso refúgio, nosso espaço de lazer, né? Então, essa transformação é muito importante, porque ninguém consegue descansar num depósito, né? E essa coisa do consumo exagerado, a gente precisa muito observar isso. Então, se você tá consumindo demais, às vezes peças com muita etiqueta dentro do armário, é bom você parar e observar e tentar entender de onde vem isso. O que é que eu estou procurando? O que é que eu estou buscando? Porque às vezes é muito engraçado, às vezes você está buscando uma necessidade de infância. Eu vejo muito isso, pessoas que são muito acumuladoras, que são muito apegadas às coisas, na primeira infância ela teve uma falta, às vezes afetiva, e às vezes também financeira. Então, assim, será que eu não estou querendo suprir algo lá do meu passado com esse excesso de coisas? O que é que eu estou querendo preencher com isso? Porque, né, eu estou enchendo a casa, esvaziando minha conta, né, trabalhando horrores para pagar, não estou vivendo num ciclo que eu não estou vivendo, eu não estou aproveitando a minha vida. Então, assim, observar comportamentos. Se eu estou nesse processo, pensa e veja. Você está se divertindo fazendo isso, né? Porque eu vejo assim, eu já tive casos assim de pessoas que eu tirei sacola do armário. A pessoa vai, compra na loja e guarda a sacola. Não tirou da sacola. Ela só comprou e enfiou ali. Então, porque assim, para ela, depois eu conversei bem a fundo com a pessoa e assim, é muito triste. Porque ela falou, não, quando eu era criança eu tinha muito sonho de comprar em loja. E eu não tinha condição de comprar em loja com a sacola. E aí eu ganhava tudo já velho. Então o meu sonho é comprar, de tirar da loja mesmo, é o processo de tirar da loja. Só que aí você olhava a pessoa, ela não usava nada daquilo, ela estava sempre com a mesma roupa, com aquele jeito, tipo, com a roupa velha para não gastar a roupa nova, que eu acho isso um horror. Eu falo, gente, tudo que você tenha, use a melhor louça com a sua família.
Não use o Duralex com a família. Porque eu vejo assim, não, essa louça é para visita e essa louça é para mim. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, a sua família merece mais que a visita. Não é? Tem muito. Nunca. Tem um armário específico com uma pilha de prato que é para... A visita. Não é para visita, são para Natal e Ano Novo. Por quê? Só que assim, a gente especial? nem usa mais. Por que para os outros tem que ser mais especial que para sua família? Sua família é seu bem maior. Então, assim, use tudo que você tem. Sapato novo, use seu sapato novo, sabe? Se você gosta, use tudo que você tem. Não fique guardando para uma ocasião, porque pode ser que essa ocasião nem chegue. Então, assim, eu falo, use tudo, tire da sacola, tire da etiqueta. Chegou, comprou. Gente, eu sou o terror das vendedoras, porque assim, eu comprei. Às vezes a gente compra por impulso, por que não? Eu tô naquele momento que eu quero aquilo, eu vi aquilo, a gente é impactado diariamente pelo Instagram, por comportamentos, modos de vida. E aí eu olho uma blusa ali e falo, nossa, eu quero aquela blusa. Aí você compra. Aí eu olho, fica no meu armário. Deu 3, 4 dias, eu não usei aquilo, eu vou pra loja e eu troco. Eu não tenho vergonha nenhuma de chegar na loja, eu ri muito com isso, porque eu sou a dona troca. Porque eu falo, gente, eu comprei isso, eu tava num momento que eu não sei o que aconteceu comigo naquele dia. Eu achava... A Lua tava junto com o Leão, e daí eu achei que eu tinha que comprar. E assim, eu não vou usar isso, e eu não quero isso lá, então eu quero trocar por alguma coisa que eu use. E aí pronto, não é vergonha nenhuma. Gente, a gente erra, é normal. A gente não tem que ter vergonha de errar. Isso é um erro. Sim. Foi um erro. Mas a gente pode corrigir e não deixar lá com a etiqueta. Então, prestar muita atenção nisso. E uma coisa que é engraçado também, veio na minha cabeça agora, não, mas eu dou de presente para uma amiga. Eu dou de presente. Gente, presente. A gente só dá presente para as pessoas quando ela pode ter o dom de trocar. O poder de trocar. É muito difícil, porque assim, às vezes não cabe. Senão você vai entralhar aquela pessoa e a pessoa, eu vejo muito assim, mas eu ganhei da minha filha isso. Eu não vou usar, mas eu não posso. Gente do céu. Vou deixar aqui só para ela. E aí vai acumulando, né? Uma escravidão. Assim como também quando você faz esse destralhamento da sua casa, você doa para sua funcionária. Você tá pegando a tua bagunça e alojando em outro lugar. Então, tomar muito cuidado com esse descarte também, sabe? Eu procuro descartar tem várias ONGs, vários projetos que fazem bazar, que vendem a preço baratinho e conseguem, né, girar isso e tem um bom fluxo. Tem brechó também, que eu acho muito bacana. Eu sou brechoseira, eu compro em brechó, porque eu acho que tem muita coisa. Eu não falei que a gente tem que comprar coisas com qualidade? No brechó tem muita coisa com qualidade. Tem muita coisa que às vezes a pessoa comprou, não trocou e levou lá. Então, assim, ótimo. Então, eu sou brechoseira, eu compro em brechó, eu levo em brechó. E assim, vendo assim, às vezes as pessoas falam, mas você nem precisa disso, vai vender essas coisas, mas tem coisa que a gente não tem para quem doar. E se você levar até lá, a pessoa ela vai ficar tão feliz de comprar, tipo, você tá fazendo tão um bem para a pessoa, porque é uma pessoa, às vezes, de baixa renda que compra alguma coisa de marca com preço muito baratinho, tipo, que legal, eu consegui comprar com meu dinheiro, tipo, eu consegui ter essa aquisição, né? Então, assim, é um processo. E esse dinheiro também você pode fazer girar. Eu, geralmente, esse dinheiro eu deixo num caixa meio que separado, esse dinheiro dos meus desapegos, que na verdade são meus erros, né? Os desapegos são os erros da gente, né? Então eu pego e transfiro isso, compro em caixas de leite, em cesta básica, e aí a gente faz fluir, gente. Isso faz, a gente faz florescer isso tudo, né? Isso é muito legal. Fabi, eu gostei muito. Eu gostei demais também. Não, e é engraçado porque a gente fala muito aqui sobre esse autoconhecimento e sobre uma terapia, né? E isso é completamente um autoconhecimento e uma terapia muito importante, né? Que é um tempo que a gente para se olhar. E é uma coisa que hoje em dia a gente às vezes evita, tem medo, né? Então é engraçado que essas pequenas coisas e até mesmo na organização existe esse momento de uma terapia, de um se olhar. Quer deixar algum recado final pro pessoal? Então, eu queria muito, assim, que as pessoas tirassem esse estereótipo de organização como uma coisa ruim, né? Porque a partir disso a pessoa ela consegue trabalhar
e se olhe mais. Comece a olhar, observar a casa de uma forma mais gostosa, mais feliz, né? Cuide da casa, assim como a gente se veste, vista a sua casa, tenha louças bonitas, tenha toalhas de mesa bonita, tenha roupa de cama sem furo, bonita, saudável, né? Porque às vezes a pessoa, mas eu não tenho dinheiro para isso, mas para comprar blusinha sempre sobra um dinheirinho, então para de comprar blusinha um pouquinho, veste a sua casa, deixa a sua casa gostosa, aconchegante, bonita, com plantas. As plantas são fundamentais para energia, né, da casa. Às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo cuidar de planta, eu não sei cuidar de planta. Existem plantas que você molha uma vez por semana e ela fica lá linda, maravilhosa na sala. Então é um pouco disso, é um olhar para o ambiente que você vive e deixar tudo muito mais saudável, que isso vai ser muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fabi, muito obrigada de novo por participar. Não esquece aí de seguir ela nas redes sociais, vou colocar na tela e vou colocar também na descrição aí do vídeo para vocês acompanharem. Segue também o Podinista pra gente continuar aqui com esse projeto e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.